Diferentes cores, diferentes estilos, diferentes texturas. Toda renovação começa em cultura. A mudança começa aqui. Boa noite, está no ar o Diário 27 e você vai ver nesta edição: falta de asfalto em parque industrial prejudica empresários aqui da cidade de Rolândia. Como anda a situação dos parques infantis? Mudança de plano pode ser feita sem cumprir carência. E ainda a timidez infantil. Quando procurar ajuda? Quando os pais devem perceber que há algo de errado com a criança? Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. Uma vez, boa noite. Hoje, nossa quarta-feira, dia 31 de julho de 2019. Nossa transmissão, além do canal 27.1, em rede aberta, também estamos transmitindo no nosso canal do Facebook. Você pode curtir, compartilhar e deixar sempre o seu recado lá. A sua participação é muito importante. Olha, uma empresa foi furtada ontem na gleba do Ceboleiro, aqui em Rolândia. O proprietário disse à polícia que ao chegar ontem para trabalhar, percebeu que a porta estava aberta e ele ainda relatou que o local estava todo revirado e foi levado vários objetos de valor. A polícia foi acionada, realizou diligências, mas até o momento nenhum objeto havia sido localizado e muito menos os meliantes identificados. Se você tiver qualquer informação, pode ligar para 181, onde você não precisa se identificar. E vamos acompanhar algumas informações do nosso estado. A Prefeitura Civil incinerou na tarde desta terça-feira 1.500 toneladas de maconha em Francisco Beltrão. Foram 6 horas e meia de trabalho até queimar toda a droga, que foi apreendida no domingo em um fundo falso de um caminhão em Marmeleiro. A Justiça não demorou para autorizar a incineração por questão de segurança, pois a polícia não tinha como armazenar uma quantidade tão grande de drogas. Uma pequena amostra foi guardada para realizar a perícia e a contraprova. O motorista do caminhão informou à polícia que pegou a droga no Mato Grosso do Sul e que levaria até Curitiba. Ele foi preso e o caminhão foi apreendido. Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma carreta carregada com ração animal tombou na tarde desta terça-feira, na PR-317. O acidente aconteceu em uma rotatória da rodovia, em Campo Mourão. O motorista informou que estava levando a carga para o Paraguai, quando perdeu o controle da carreta e tombou. A carga de ração se espalhou pela pista. O trânsito chegou a ficar lento no momento do acidente, mas ninguém ficou ferido. 7 pessoas ficaram feridas em um acidente entre uma carreta e 2 ônibus na madrugada desta terça-feira em Cascavel, na BR-369. A carreta, que estava carregada com soja, entrou na pista na altura do quilômetro 412 e os 2 ônibus que seguiam pela rodovia não conseguiram frear a tempo. O primeiro ônibus colidiu na traseira da carreta e o segundo passou por cima da carga e saiu da pista. As vítimas estavam no ônibus que bateu na traseira do veículo. Todos foram levados para hospitais locais com ferimentos leves. Não houve lentidão no trecho. Uma residência foi furtada ontem no Jardim do Lago, aqui em Rolândia. O morador disse que saiu para trabalhar logo cedo. Quando voltou no fim da tarde, encontrou a porta arrombada, a casa toda revirada. Foi levado do local uma TV, um botijão de gás e uma certa quantia em dinheiro. A polícia, depois de diligências, constatou que os produtos não haviam sido localizados e também não conseguiu identificar
os bandidos. Se você tiver qualquer informação, ligue para 190 ou 181. A mudança de plano de saúde pode ser feita e sem a carência. Quem garante isso é o Dr. Bruno, do Procon aqui de Rolândia. Desde junho desse ano, os clientes de planos de saúde de todas as modalidades podem mudar de convênio sem ter a necessidade de cumprir novos prazos de carência. A mudança leva em conta a resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que foi aprovada no final do ano passado. Bom, a ANS ela determinou desde a metade do ano, que os planos empresariais permitam que o usuário faça a portabilidade para outros planos também empresariais. A grande maioria dos contratos dos planos é de natureza empresarial. O consumidor que precisa de um plano familiar, ele paga muito caro. Então, por vezes, é mais vantajoso assumir o compromisso nos planos empresariais junto ao empregador dele. Só que isso gerava consequências em relação ao término do contrato de trabalho, situações da operadora não poder prestar mais o serviço, como se faria a migração para outro plano, algum plano teria que... O consumidor ficaria de mãos atadas, refém das determinações das operadoras. E desde a metade do ano, a ANS ela determinou que, primeiro, não se tenha carência no plano novo. Então, o consumidor que está num plano empresarial, ele migra para outro plano, a carência que ele cumpriu, ele aproveita no novo plano. Se ele é demitido sem justa causa, ele também tem geralmente os contratos ainda prevêem um período de cobertura. Ele pode também pedir a portabilidade e entrar num outro plano empresarial. O empresarial passou a ser mais global do que em relação a determinada categoria ou entidade. Então isso, o consumidor também é possível que ele faça uma pesquisa de preço. Ele não vai poder fazer uma portabilidade para pagar menos, a não ser que o plano concorde a portabilidade, mas ele pode pagar o mesmo valor por mais serviços, né? Então, no fundo, acaba ficando mais em conta. Então, pode ampliar a cobertura. Não vai haver uma disputa, uma queda de preços. Não é isso que a ANS ela pregou, não é essa a finalidade. Não vai haver uma disputa de mercado. Mas se um outro plano empresarial for mais vantajoso, o consumidor vai poder fazer essa portabilidade, principalmente respeitando todos os prazos que ele já atendeu no plano anterior, no contrato anterior. Antes, a portabilidade só era permitida para os clientes de planos individuais, familiares e coletivos por adesão. Com a alteração, profissionais de convênios coletivos empresariais também podem realizar a mudança. É a grande mudança para os empresariais. Para os particulares, os planos particulares, já era possível, né? Mas também dentro de regras, ainda existem regras específicas, não necessariamente é só uma questão de preço. Mas você respeitando as carências, isso já havia para o plano particular, né? Você respeitando as carências no primeiro contrato, você assinando com uma nova operadora, você também seria beneficiado, não teria que passar por um novo período sem cobertura. Bruno, explica pra gente como fazer essa portabilidade, como requerer essa portabilidade. O consumidor faz solicitação diretamente ao plano o plano que ele faz parte, e aquele às vezes é da mesma operadora, né? Ele muda o plano, mas da mesma operadora. Entrar em contato, portabilidade é feita de forma automática, né? Tem os prazos, mas assim a coisa flui normalmente, porque a operadora ela já tem os dados a operadora a qual ele pertence, o contrato dele, já tem os dados. Ela vai repassar essas informações para a nova operadora, se for uma outra operadora, mas então essas não fica, o consumidor ele mais acompanha, né, todo o processo. Importante, né, elas vão passar os protocolos, documentos, novo contrato para ser assinado, né? Nada será feito
de forma verbal ou um simples contato telefônico, mas as orientações podem ser feitas diretamente entre as operadoras. Ô Bruno, explica pra gente como fica a questão se, por exemplo, a pessoa está aí nesse processo de portabilidade e ela precisar utilizar o plano. Já passa a valer? Ela pode usar completamente aquela cobertura? Como fica a questão? Enquanto não é assinado o novo contrato, ele continua amparado pelo contrato anterior. Então, aquela cobertura que ele já havia contratado permanece. Tá? Ele não vai, a partir da assinatura do novo, aí ele, enquanto não assinado, a cobertura fica com o plano anterior. Ele não vai haver uma janela, ele não vai ficar descoberto enquanto não se assina o novo. Automaticamente a cobertura se prorroga. Explica pra gente como fica a questão caso a empresa se negue aí a fazer essa portabilidade. O que dá para fazer nesses casos? O consumidor pode acionar o PROCON? A empresa ela é multada? Como funciona isso? As operadoras, de forma alguma, poderão se negar a realizar a portabilidade. Obviamente que ela vai haver uma perda financeira, mas isso é uma das coisas que a ANS está buscando fazer, é o equilíbrio de mercado. Então, se a empresa se negar, ela está sujeita às sanções administrativas do PROCON, o consumidor registra a denúncia no PROCON e o PROCON vai abrir o processo administrativo e essas informações são levadas à própria ANS, que de forma reiterada proíbe os planos até de comercializarem novos produtos como forma de sanção a práticas abusivas. Então, se houver alguma resistência, basta o consumidor procurar o PROCON que nós vamos entrar em contato com a operadora e orientar e monitorar a portabilidade. A ANS também estabelece o prazo de 10 dias para que as operadoras que vão receber um novo beneficiário analisem o pedido de portabilidade. Quem já recorreu à portabilidade no ano passado tem que aguardar o período de 12 meses para solicitar uma nova mudança de plano de saúde. E nós agradecemos ao Dr. Bruno pelas informações preciosas ao nosso telespectador. E esses planos de saúde são um dos alvos de grandes reclamações lá no PROCON e também no 0800. Então, visto que muitas pessoas têm a mesma dificuldade, e até mesmo a dificuldade de acesso à informação, foi que nós trouxemos aí esta matéria. Se você ainda ficou com dúvida ou quer outras informações, não hesite em deixar a sua mensagem na nossa página do Facebook, ligar aqui na TV ou até mesmo passar um WhatsApp para a gente, tá ok? E olha, uma chácara foi furtada ontem na cidade de Alvorada do Sul. O morador disse à polícia que se ausentou por algumas horas. Quando retornou, encontrou os cadeados da porta da sala estourados e a porta arrombada. O morador disse que foi levado da casa, além dela estar toda revirada, foi levado uma geladeira da marca Brastemp Frost Free, 8 cadeiras de varanda diária de fibra sintética, um botijão de gás, motor elétrico para barco, além de um aparelho receptador de TV. A polícia foi acionada, fez as diligências, mas até o momento o bandido não foi identificado e muito menos os objetos encontrados. Mais uma vez, qualquer informação, ligue para 190. Vamos conferir o nosso mercado financeiro. Dólar comercial fechou o dia de hoje a R$ 3,75, o euro a R$ 4,18 e a poupança tem rendimento para hoje de 0,17%. E daqui a pouco você confere: falta de asfalto em parque industrial prejudica empresários. Estamos trabalhando com toda a garra, dedicação e transparência para que você e sua família tenham o conforto e a segurança merecida. O Residencial Terra de Santa Cruz já é uma realidade em Rolândia. Rua Manuel Carreira Bernardino, número 646, no Comercial Hadas, Centro, próximo ao Colégio Souza Naves. LBX Construtora, construindo o seu sonho com o respeito que você merece. Já participou da promoção de aniversário dos supermercados Locatelli? Não? Então corra, porque este é o último mês das ofertas dos 34 anos. Além disso, fazendo suas compras em qualquer uma de nossas lojas, você concorre a 2 viagens com acompanhante no valor de R$ 2.500 cada. Para participar é fácil, só vir até as nossas lojas, pegar seu cupom, anotar seu nome e telefone e depositar na urna.
O sorteio será realizado no dia 3 de agosto. Então corra e participe! Supermercados Locatelli, há 34 anos oferecendo um atendimento de qualidade, uma grande variedade de produtos e o preço justo que você só encontra aqui. Pronto, já estamos de volta e olha só, uma moto foi furtada ontem na cidade de Jaguapitã. A vítima disse à polícia que teria estacionado a motocicleta no pátio de uma empresa onde ele trabalha logo cedo, pela manhã. Quando saiu do trabalho, não encontrou mais a moto no lugar deixado. Trata-se de uma motocicleta Honda CG 125 de cor vermelha, com placa AHK 4961. A polícia foi acionada, realizou patrulhamentos, mas a moto não foi encontrada. A vítima foi orientada, o boletim de ocorrência foi confeccionada referente a este furto. E olha, a falta de asfalto tem prejudicado também os empresários. Este tipo de reclamação não é a primeira vez que nós abordamos no nosso programa. Há alguns meses atrás, outros empresários também relatavam a dificuldade com a manutenção asfáltica. Vamos acompanhar a nossa matéria. Essa estrada de chão não fica em nenhuma área rural de Rolândia. Ela fica na saída para Arapongas e faz parte do Parque Industrial Monte Sinai. Devido à falta de infraestrutura, os empresários estão insatisfeitos. A estrutura aqui não está difícil para resolver. Nossa dificuldade é essa aqui. Se faz sol, um poeirão que não tem condições de trabalhar. Os produtos da gente ficam ruins, a empresa fica mal vista, porque é um poeirão na frente, parece que a gente está trabalhando num sertão. Se chove, um barreiro, juntando água, juntando sujeira, vira barreiro, é impossível de trabalhar. Então o que a gente quer é só que já pedi para vários vereadores, já vieram aqui orar, olharam, a gente não tem uma resposta, entendeu? E é algo simples de resolver, não é uma coisa complicada, né? Não é coisa para, tipo assim, vou fazer um planejamento para daqui 1 ano, 2 anos, são coisas simples de resolver. Em época de seca, a poeira toma conta da estrada, escritórios e produtos ficam cobertos de pó. Em dias de chuva, lama por toda parte. Além de toda a sujeira, a lama também dificulta o acesso dos caminhões, que muitas vezes ficam atolados. Já chegaram a atolar aqui, aí o pessoal tem que gastar com trator, com algo mais, né? Então é difícil para a gente ficar como empresa, querendo que o pessoal venha com a estrutura que estão nos dando aqui no Parque Industrial. Outra preocupação é com o acesso para os carros e caminhões. Sem nenhuma sinalização, alguns usam uma contramão ou fazem conversão na BR. Um acidente anunciado. Por ser um parque industrial, a estrutura pelo lado de fora da empresa não existe. Não existe, não tem uma entrada para o parque industrial, é uma rodovia, perigoso, o pessoal para na rodovia, é perigoso o pessoal bater atrás, alguém entrar debaixo de um caminhão desse, entendeu? Não tem uma sinalização, é a estrutura para nós aqui da entrada do parque industrial. Monte Sinai não existe. Os empresários já buscaram solução através da prefeitura, dos vereadores e também dos deputados. Segundo o empresário, existe um projeto para que uma nova estrada seja feita, facilitando o acesso. Mas enquanto o projeto não é feito, os empresários cobram uma solução, mesmo que de forma paliativa. É uma coisa simples, não estamos pedindo nem para asfaltar. Para dar o básico para nós, deixar tirar a poeira, tirar a sujeira quando chove do barreiro. É só isso aí que a gente está pedindo, não está precisando asfalto, é o mínimo, o básico para a gente. Sinaliza aqui, porque os caminhões estão entrando, tem transportadoras aqui, que tem 50 caminhões que entram todos os dias, dia e noite. Isso aqui vai dar um acidente, a gente está vendo, sempre está acontecendo dificuldades aqui. Eu estou vendo o pessoal passando apurado na hora de entrar o caminhão, na hora de sair também, não tem uma situação. E a estrutura da frente do parque daqui, da empresa da gente, que não existe. E a gente espera que a resposta, muito mais do que uma gravação, uma resposta aqui para a TV Cultura, seja em trabalho, seja em melhorias para o nosso empresário, que precisa gerar, precisa trabalhar e assim poder oferecer muito mais oportunidades de emprego. Uma prefeitura onde não valoriza os empresários da cidade, as empresas que oferecem emprego para o cidadão, né, realmente é muito lamentável.
É entristecedor, né? A gente pede encarecidamente que a Secretaria da Infraestrutura possa agilizar o serviço e atender aí ao pedido dos nossos empresários. Olha, o uso da dentadura ou a falta de um ou mais dentes pode fazer muita diferença. Até pode parecer banal para quem não sofre da situação, mas os prejuízos são muito grandes e atinge, além da saúde, a vida social, o lado emocional. A missão da Oral Sim é justamente restaurar o seu sorriso e a sua autoestima. Você pode ligar 3176-3000 e agendar a sua avaliação gratuitamente. Os profissionais especializados vão avaliar o seu tratamento, todo o seu tratamento, e vão fazer um orçamento facilitado que vai caber no seu bolso, que você vai poder realizar o seu sonho. A Oral Sim é sempre a sua referência em implantes dentários, mas não se demore, realize logo o seu sonho. Ligue lá. E olha, uma matéria super especial nós fizemos ontem à tarde. Durante a semana passada e no início desta semana, vários pais encaminharam fotos, vídeos e reclamações da situação dos parques infantis da nossa cidade. Vários pais relataram que brinquedos estavam quebrados, areias sujas, quando existiam areia, né? E justamente no período em que as crianças estão de férias, eles não podem ir a um parque infantil, não podem ir numa praça, porque não há a menor condições de deixar uma criança nesses locais. Aí nós fomos lá conferir e olha só o que nós encontramos. Reclamações que a gente vem recebendo através do nosso programa sobre a condição dos parquinhos aqui da nossa cidade de Rolândia. Hoje a nossa equipe resolveu fazer um tour aí por vários parquinhos aqui da cidade. Nesse momento nós estamos aqui no parquinho da Vila Operária para saber como que anda a situação. Como vocês podem ver, ó, a areia aqui está limpa, o local está roçado, mas a preocupação aqui é com a qualidade dos brinquedos. A gente recebeu a mensagem de uma avó, né, que durante as férias teve a oportunidade de trazer um neto aqui. E o que ela relatou é que os brinquedos não estão em boas condições. E agora nós estamos aqui no parquinho do Manuel Miller, uma área aqui com grande potencial, porque além do parquinho tem uma quadra ao fundo e também uma área bem ampla e verde aqui ao lado do parquinho. A situação aqui não é muito diferente dos outros parquinhos da cidade. Os brinquedos estão muito enferrujados, existe lixo aí por todo o parque e aqui nem areia tem para as crianças brincarem. O que a população pede é que seja feita uma manutenção desse local, para que todos os moradores da região possam usar este lugar. Durante a nossa visita aqui ao parquinho do Manuel Miller, nós encontramos um morador que infelizmente não quis se identificar, mas ele contou para a nossa equipe que algumas manutenções dos brinquedos que aqui existem foram feitas por ele. Chego do trabalho, passo por aqui, dou uma voltinha com os meus cachorrinhos aqui, vejo outras pessoas passeando também, e tem criança, tem adulto, tem pessoas de várias faixas etárias aqui, brincando, jogando futebol. Aqui na quadra, que está precária também, cheio de lixo aí, ninguém cuida. O parquinho aqui está tudo enferrujado, uma criança pode pegar um tétano, pode pegar, sei lá, qualquer tipo de outra doença. Na verdade, está precisando de retirar o que tem e colocar novo, porque o que tem está até perigoso de ser usado. Então, isso aqui está abandonado e vem muita gente aqui. Se fosse um local que não viesse pessoas aqui, tudo bem, mas aqui vem. Pode vir aqui num fim de semana ensolarado, um fim de semana que o dia está agradável, que todo mundo vai ver que aqui é bem frequentado pelas pessoas. Esses balanços que estão faltando ficam aqui no parquinho do Conjunto Henrique Berg. Assim como os outros parquinhos, o problema aqui é a falta de manutenção dos brinquedos. O escorregador, por exemplo, está impossível de usar.
Outro problema aqui do parquinho do Henrique Berg é a falta de areia. A prefeitura não repõe há muito tempo e as crianças estão brincando no chão batido. Agora toda a terra deu lugar para grama. Agora nós estamos aqui no parquinho do Jardim Rosângelo, que assim como o parquinho do Manuel Miller, existe um grande potencial. Aqui tem quadra, aqui tem parquinho, tem uma área verde muito bonita, mas tudo precisando de manutenção. Essa parte que vocês estão vendo aqui ao meu lado, ó, foi o que sobrou de um dos balanços. Agora nós estamos aqui no parquinho do Belo Horizonte e do Jardim do Café. Aqui a situação não é muito diferente dos outros parquinhos, não. Aqui falta areia e também os brinquedos precisam de manutenção. Inclusive um deles, ó, foi retirado. Aqui nesse parquinho que também chama atenção é que além dessa parte aqui, onde tem os brinquedos para as crianças e também ali tem os equipamentos para o pessoal da terceira idade, aqui na parte de cima também existe uma quadra onde a população pode praticar esportes, mas assim como em outros locais, aqui o que falta é manutenção. Agora nós estamos aqui no parquinho do Jardim do Lago e como vocês podem ver, infelizmente aqui também não foi colocado areia e o que a gente pôde observar é que os brinquedos também precisam de manutenção. Aqui no lugar onde ficava o escorregador, agora só restam as marcas e no chão, muita terra e muito mato. Dos 4 brinquedos que existem aqui no parquinho do Jardim do Lago, essa é a situação, ó. Muitos deles não estão disponíveis para uso e dos 4 que aqui estão, um só dá para usar. E agora nós estamos aqui no parquinho da Vila Oliveira. E, infelizmente, aqui é o parquinho onde recebe mais reclamação da população. Realmente, aqui tá difícil para as crianças usarem, brincarem aí e passarem o final de semana. Aqui a areia tá bem suja, os brinquedos estão quebrados, os banheiros que antes existiam agora estão trancados. Aqui atrás, onde agora é uma grande caixa de areia, existia um campinho para as crianças jogarem bola. A falta de manutenção aqui é tanta que até a população já está enxergando esse local como uma oportunidade para jogar lixos. E nós terminamos essa matéria sobre os tours dos parquinhos aqui da cidade de Rolândia, aqui no Parquinho Central, que recentemente recebeu uma reforma. Mas a maioria das coisas que vocês estão vendo aqui, os brinquedos, as melhorias, foram feitas pela população e também por empresários voluntários. Inclusive, na próxima semana, um brinquedo adaptado para crianças com necessidades especiais será instalado aqui no Parquinho Central. Como o Parquinho Central é um dos poucos que realmente recebe manutenção, quem passa aqui no final de semana já viu a quantidade de crianças brincando aqui nos brinquedos e aproveitando todo esse espaço. O pedido da população é que existam mais parquinhos com a manutenção completa, assim como é aqui no Parquinho Central. Isso garantiria diversão e entretenimento para todas as crianças em qualquer bairro da cidade. Realmente muito triste a gente ver imagens assim, né? De uma cidade abandonada, de uma cidade largada, de parques infantis completamente destruídos. E, gente, você arrumar um parque infantil é muito barato para a prefeitura, porque é solda e pintura. Você soldar os parquinhos e pintar. Isso sai barato demais. Mas, infelizmente, não tem sido prioridade o bem-estar da comunidade.
O bem-estar da cidade, o cuidado com a cidade, não tem sido prioridade desta administração. É realmente lamentável que a nossa cidade esteja atolada aí em grandes escândalos, em prefeitos envolvidos aí, respondendo a processos criminais, respondendo a processo civil, onde uma Câmara de Vereadores é inerte, onde os vereadores poderiam estar resolvendo o problema da cidade, mas se encontram de braços cruzados. Enquanto isso, a nossa comunidade não tem remédio no posto de saúde, não tem médico, nossas crianças não têm aonde brincar, como vocês puderam ver. O Parquinho Central só está nas condições que está porque os empresários arregaçam as mangas e pagam, inclusive, pela manutenção. E até mesmo esse brinquedo adaptado para crianças especiais, que foi anunciado aí na matéria, foi comprado com recursos de empresários e também com a doação das pessoas que fazem parte do Lions Clube de Rolândia. Infelizmente, nós pagamos os nossos impostos e ainda temos que fazer o serviço que compete à prefeitura. Cada vez mais nós estamos sendo achatados. E dinheiro tem, mas para onde está indo e qual é a prioridade dessa administração, ainda nós não conseguimos saber. Devemos lembrar que o ano que vem é um ano eleitoral, um ano que haverá eleições para prefeito e vereadores. Mas tem muita gente que já está em campanha política e não se preocupando com a cidade. Será que estas pessoas merecem o seu voto? Acho que tem que parar, chacoalhar, né? E derrubar todos os macacos do galho. Olha, na noite de ontem, um acidente envolvendo 2 carros deixou 3 pessoas feridas na PR-444, próximo a Mandaguari. De acordo com a polícia, um veículo Palio com placas aqui de Rolândia seguia sentido Mandaguari a Arapongas, quando um veículo Fiat Strada com placas de Califórnia estaria estacionado às margens da rodovia tentando realizar uma conversão e acabou acontecendo a batida. No Palio, que ficou com a frente completamente destruída, um casal de 37 e 39 anos, além dos filhos de 4 e 14 anos e a avó de 55 anos. O casal não ficou ferido. Já as crianças e a senhora que estava no banco de trás sofreram ferimentos leves. Eles foram socorridos pela concessionária que administra a rodovia e foram encaminhados ao hospital. O motorista do outro veículo nada sofreu. Vamos conferir as oportunidades de cursos e também concursos. A Prefeitura de Paranaguá tem oportunidade para nível médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 10.076. Inscrições até o dia 12 de agosto. Informações paranaguá.pr.gov.br. A Prefeitura de Reserva tem oportunidade para nível superior. Os salários podem chegar a R$ 13.572. Inscrições até o dia 6 de agosto. Informações institutounifil.com.br. A Prefeitura de Turvo tem oportunidade para fundamental, médio, técnico e superior. Os salários podem chegar a R$ 13.253. Inscrições até o dia 21 de agosto. Informações concursosfal.com.br. E daqui a pouco você confere a timidez infantil, quando é a hora de buscar ajuda. Já participou da promoção de aniversário dos supermercados Locatelli? Não? Então corra, porque este é o último mês das ofertas dos 34 anos. Além disso, fazendo suas compras em qualquer uma de nossas lojas, você concorre a 2 viagens com acompanhante no valor de R$ 2.500 cada. Para participar é fácil, só vir até as nossas lojas, pegar seu cupom, anotar seu nome e telefone e depositar na urna. O sorteio será realizado no dia 3 de agosto. Então corra e participe! Supermercados Locatelli, há 34 anos oferecendo um atendimento de qualidade, uma grande variedade de produtos e o preço justo que você só encontra aqui. É pra mim, é pra você, você mesmo. Na Oral Sim, o implante dentário é pra todos. Na Oral Sim, é muito mais fácil voltar a sorrir. Ligue 31763000. Dentadura e ponte móvel, nunca mais. 31763000. Oral Sim, sua referência em implantes dentários.
Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Duché Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Duché Restaurante Bar, antigo restaurante holandesas. Avenida Tiradentes 848, no centro de Rolândia. Um motociclista morreu nesta quarta-feira após se envolver em um acidente na cidade de Apucarana. De acordo com o Corpo de Bombeiros, João Carlos da Silva Mendes, de 59 anos, pilotava uma moto que colidiu em um caminhão na rua Rafael Sorfili. Os socorristas ainda relataram que o caminhão teria feito uma conversão para entrar em uma estrada que fica próximo da barragem da Lagoa Schmidt, na região do núcleo Dom Romeu, para o Parque da Raposa. O motociclista não conseguiu desviar e atingiu a lateral do caminhão. Ele sofreu ferimentos internos gravíssimos e foi socorrido por uma equipe do SEAT SAMU, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu dentro da ambulância. O motorista do caminhão não se feriu no acidente e as causas agora estão sendo apuradas pela Polícia Civil. Qual é a hora de buscar ajuda para a timidez infantil? Até que ponto é normal uma criança ser tímida, retraída, ou qual é o momento em que os pais devem se preocupar e procurar ajuda? Nós fomos conversar com a Tainá, que é uma psicóloga e pode ajudar os pais. E hoje eu estou aqui com a psicóloga, com a Tainá, e a gente vai falar um pouquinho sobre comportamentos infantis. Hoje, no nosso tema escolhido aqui, enviado, por uma telespectadora, ela quis saber quando buscar ajuda quando o assunto é timidez. A gente sabe que existem muitas crianças tímidas e isso provoca, afastamento social, a criança fica introvertida, A partir de que momento os pais devem analisar esses sinais e realmente buscar ajuda? Por isso a Tainá está aqui e vai esclarecer pra gente. Ô Tainá, quando então? A gente sabe que realmente às vezes existe uma timidez, de primeiro contato, que é normal da criança, Às vezes diante também de algumas situações, diante de novidades, mas quando esse comportamento ele passa a ser repetitivo, quando a gente tem que buscar ajuda? Então, Ellen, é muito delicado falar sobre esse assunto porque nós estamos falando sobre a personalidade que essa criança está desenvolvendo. O primeiro passo é os pais estarem atentos aos comportamentos do seu filho, prestar atenção como ele reage em cada momento, qual é a resposta dele a certas situações, Muitas vezes os pais são tímidos e a criança ela apenas repete aquele comportamento que ela vê em casa. Muitas vezes a timidez ela desenvolveu a partir de um trauma, pode ser até o bullying, pode ser um motivo. Então, prestar atenção no cotidiano dessa criança e buscar entender o porquê que isso está acontecendo. O momento de procurar ajuda, na verdade, é desde o início. A partir do momento que você percebeu que o seu filho ele está com dificuldade de interagir com outras crianças, ele está com dificuldade de fazer atividades que deveriam ser normais para aquela faixa etária, para a idade dele, para o desenvolvimento dele, já é momento de procurar um profissional para ajudar com que ele se desenvolva com saúde. Por quê? Criança, ela não tem dificuldade de se relacionar com outras crianças, é tudo muito puro, Eles vão lá, eles se conhecem com maior facilidade e quando vê já tá brincando, brigando e etc, Então, ter essa timidez não é muito comum porque não é o ideal.
se ele já é uma criança que tem dificuldade de estar ali no meio social, tem dificuldade de interagir com amiguinhos, imagina como ele vai ser quando ele estiver adulto, se ele continuar se desenvolvendo dessa forma. Ele vai se sentir extremamente prejudicado no futuro. Então, para a gente evitar adultos frustrados, a gente tem que cuidar da criança. Tainá, e o que a gente vê é que muitas vezes os pais aí tentando buscar uma solução, às vezes tenta colocar em alguma atividade, por exemplo, eu vou colocar numa aula de teatro, vou colocar na música, vou colocar no canto, para tentar desprender a criança. Mas na verdade, como você mencionou, a gente tem que buscar o motivo, a raiz realmente do problema, para começar a tratar isso internamente na criança. Essas atividades complementares, elas podem sim auxiliar, com certeza, no desenvolvimento da criança, tanto como pessoa, como indivíduo, como indivíduo da sociedade. Ele vai entender que ele é uma pessoa, que ele precisa interagir. E isso sim é um exercício incrível, assim, que pode contribuir pra caramba. Mas o ideal é entender o que isso está acontecendo, tratar, porque às vezes, se você colocar uma criança que ela está despreparada ali para interagir com outras crianças que não estão despreparadas, ela vai continuar se excluindo. Mesmo que ela esteja em um ambiente, em um campo ali, que ela esteja fazendo algo que ela gosta, ela vai se excluir. Tainá, então, diante de tudo que você falou aqui pra gente, se a criança começar a apresentar aí esses primeiros sinais de exclusão, já são um indício aí para realmente buscar ajuda profissional, porque isso não é um comportamento comum de crianças. Isso. Apresentou algum comportamento que esteja sendo prejudicial para o desenvolvimento dela, procurar um profissional. O ideal é a partir dos 4 anos, porque a criança nessa idade se desenvolve, ela se comunica melhor. Se a criança ela tiver com dificuldade na fala, na comunicação, o psicólogo ele não consegue trabalhar, porque a gente precisa conversar, dialogar, entender o que o paciente fala. Então, às vezes, a criança ali com 3 aninhos já se comunica super bem, dá para atender. Mas se ainda não estiver se comunicando bem, precisar passar pela fono primeiro, né, para conseguir melhorar a comunicação para depois ir para o psicólogo. Muito obrigada, Tainá. Excelente matéria, esclarecedora. E é importante a gente estar sempre atento ao comportamento dos nossos pequenos. Muitas vezes, como diz a Tainá, pode ser um comportamento normal, mas outras precisam de ajuda. E se você identificar, não hesite em procurar por essa ajuda tão necessária, tá certo? Olha, 3 homens armados atiraram contra um ônibus durante uma tentativa de assalto na PR-444 em Arapongas. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, os indivíduos estavam encapuzados e armados com pistolas. Eles atiraram contra um ônibus. O motorista foi obrigado a parar, mas ninguém ficou ferido. De acordo com a polícia, os ladrões mandaram o condutor retornar sentido Astorga, mas como os tiros acertaram os pneus, ele acabou furando os pneus e foi impossibilitado de rodar. Os assaltantes então fugiram sem levar nada. Os ladrões estavam em um veículo Onix de cor branca. Os passageiros seriam compristas do Paraguai. A polícia realizou buscas, mas até o momento os indivíduos não foram encontrados. Ainda o caso segue sendo investigado e a polícia está indo no encalço destes bandidos, porque não é a primeira situação que ocorre neste trecho. Vamos conferir as oportunidades de emprego da nossa cidade e região. Em Rolândia, oportunidades para açougueiro, assistente de vendas, analista de marketing, costureira de estofados, operador de caldeira, operador de máquina e técnico em informática. Em Cambé, oportunidades para churrasqueiro, garçom, atendente comercial e açougueiro. Em Arapongas, a oportunidade para técnico de informática, tapeceiros, auxiliar de limpeza e analista de marketing. Um estudante de 20 anos foi esfaqueado no abdômen na noite de ontem durante uma tentativa de assalto dentro do campus da Universidade Estadual de Maringá. De acordo com a Guarda Municipal, o golpe atingiu a barriga do jovem, que foi socorrido para a unidade de pronto atendimento, a UPA da Zona Norte,
com ferimentos leves. A Guarda Municipal ainda disse que o Wesley Pereira de Oliveira foi abordado por um homem que, portando esta faca, deu voz de assalto e pediu o celular. No momento em que a vítima foi pegar o aparelho dentro da bolsa, ele acabou levando a facada. Antes de fugir, o indivíduo ainda deu uma paulada na cabeça do rapaz. O assaltante fugiu sem levar o celular e sem levar nada. Os agentes foram acionados e realizaram várias buscas, mas não conseguiram localizar o bandido. Nem mesmo dentro das universidades existe mais segurança, não é? Vamos conferir o nosso mercado agropecuário. O milho comum está cotado a R$ 26,88, a soja industrial R$ 65,71, café beneficiado tipo 6 bebida dura R$ 345,23, o boi em pé é R$ 148,64 arroba. Frango de corte a R$ 2,29 o quilo. O suíno em pé, tipo carne, a R$ 5,07 o quilo. E daqui a pouco você vai ver, saiba como evitar a temida cárie de mamadeira. Depósito Rolândia, há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade. Condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia. Construindo com você. Agora em Rolândia, você pode trazer o seu carro na Centralto Centro Automotivo. Troca de pneus, escapamentos, alinhamento, balanceamento, ar-condicionado, sistemas elétricos e revisão completa do seu veículo. E tem mais, a Centralto te leva e traz. É hora de revisar. Centralto Centro Automotivo, tudo o que o seu carro precisa. Avenida Tiradentes, 338, fone 3255-5076, 3255-5076, em Rolândia. Policiais militares prenderam nesta manhã, hoje quarta-feira, na Vila Brasil, no centro da cidade de Londrina, um homem suspeito de ter furtado um pet shop. A informação inicial era que o crime estava em andamento, mas chegando no local o indivíduo já havia fugido. O proprietário do local, do pet shop, que foi arrombado, disponibilizou imagens do sistema de segurança que foram fundamentais para a prisão deste homem. Os policiais identificaram ele com as mesmas características nas imediações. Ao ver a viatura, ele tentou fugir, invadindo uma residência, mas acabou sendo contido e preso. Na revista foi encontrada certa quantia em dinheiro e um talão de cheque em nome da vítima, ou seja, do pet shop. O homem foi encaminhado para a central de flagrantes e agora responde aí pelo delito. Vamos conferir a nossa previsão do tempo e verificar se realmente vem essa frente fria. Segundo o gráfico do Clima Tempo, nesta quinta-feira, mínima de 12, máxima de 28 e não chove. Nesta sexta-feira, mínima de 11, máxima de 28 graus, podendo ter pancadas de chuva à tarde e à noite. No sábado, a mínima despenca, vai para os 6 graus e a nossa máxima não passa dos 14 graus, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens no período da tarde e da noite. E ainda segundo os informativos meteorológicos, nosso sábado e domingo ficam as temperaturas baixas, chegando aí no máximo em 18 graus durante o dia. Vamos sentir um friozinho no inverno, porque até hoje a gente ainda não conseguiu sentir muito frio, né? Neste inverno, só calor mesmo, até parece que a gente já está na primavera, já beirando o nosso verão. Olha, um idoso de 64 anos morreu em um grave acidente na PR-585 entre Toledo e São Pedro do Iguaçu. A batida envolveu um veículo Corolla e uma carreta. E de acordo com a polícia, a carreta seguia sentido São Pedro a Toledo e o carro trafegava no sentido contrário, quando aconteceu essa batida frontal. Após a batida, o condutor do veículo de carga perdeu o controle da direção
e bateu em um barranco e tombou. A carga de soja ficou espalhada pelo acostamento. Já o Corolla ficou prensado embaixo da carroceria da carreta. Walter Calisto, de 64 anos, ficou preso às ferragens. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. O condutor da carreta sofreu vários ferimentos, foi encaminhado para um hospital da região pela polícia. A polícia rodoviária também esteve no local para registrar e controlar o trânsito no local. E olha, a temida cárie de mamadeira, você já ouviu falar? Pois é, os bebês ou crianças que mamam na mamadeira têm uma propensão a ter cárie muito maior do que as outras crianças que já não mamam mais. Então preste atenção neste recado e nesta matéria especial produzida pela nossa equipe. E a cárie atinge não só os adultos, as crianças também são vítimas. Bebês aí na primeira dentição, né, e crianças aí na primeira infância também podem apresentar cárie. Entre elas, a mais conhecida é a famosa cárie de mamadeira. Estou aqui com o Dr. Tiago, que ele vai explicar para a gente por que desse nome. Cárie de mamadeira já dá para adivinhar o que seria, qual seria o motivo da cárie, né, Dr. Tiago? Mas explica para a gente. Porque esse nome vem porque depois do mamar, né, depois da mamadeira, muitas vezes o bebê dorme, né, e a mamãe não faz a higienização, né, então ela torna-se uma das cáries mais frequentes, né? É um dos tipos de cárie que existe na infância, mais agressivo, né? É mais difícil o controle, mais difícil o tratamento. Então a cárie de mamadeira é um tipo de cárie que a mamãe tem que se preocupar sim, né? Quando ela começa a perceber que os dois lados do dente está ficando pretinho, ou só um dos lados do dente está ficando pretinho, né? Corre para o dentista porque é muito importante e muito perigosa. A cárie de mamadeira, ela age de forma muito rápida. E a gente vê que, assim, às vezes as mães, né, como você disse, acabam de dar uma mamar, a criança acaba dormindo, né, e por conforto deixa daquele jeito sem fazer a higienização correta, o que acarreta essa cárie de mamadeira. Como proceder, então? Mamou, de que forma fazer a higienização correta para evitar a cárie de mamadeira? Tem que higienizar, né? Então, a gente sempre indica, enquanto o bebê não tem os primeiros molares, né? Que são aqueles dentes grandes lá do fundo, com a própria gaze, né? Uma gaze em volta ao dedo, molha num soro fisiológico, que compra facilmente aí em qualquer farmácia, né? E limpa com a gaze, né? A partir do momento que começa a nascer o dente lá no fundo, o primeiro molar, já pode entrar aí com uma escovinha de dente, né? Com a cabeça bem pequenininha para alcançar em todas as regiões, né? E o creme dental junto, importante, sem o flúor, né? Hoje a gente acha na farmácia o creme dental sem flúor para a criança não engolir, né? Mas a higienização ela tem que ser realizada sempre que depois que mama. Quando a gente dorme, e isso desde criança, a quantidade de saliva ela diminui muito na nossa boca, né? Isso aumenta a atividade bacteriana no local. Então, tem tudo favorável para dar cárie. O bebê dorme, o dente está sujo e abaixa a saliva. Então, é tudo favorável para vir a cárie. E pode acontecer aí dessa criança ter uma perda dental aí por causa dessa cárie? Sim, infelizmente a gente vê muito isso, né? Por ela ser muito agressiva, muito rápida, quando a mamãe vai atrás, ela já deteriorou muito o dente. E aí a gente tem que tirar. Nem sempre dá para fazer o canal de um dente de leite, né? E quando dá para fazer o canal, a gente não consegue fazer o tratamento adequado. Por exemplo, ou uma prótese ou uma restauração adequada. Então é muito comum as crianças perderem dente pela cárie de mamadeira, né? Só que o que a gente ouve muito é, doutor, mas se é dente de leite, não tem problema, porque vai nascer outro, né? E tem sim, né? A gente perdeu o nosso dente, ele tem a época certa de cair. Quando ela cai precocemente, a dentição permanente, futura, ela vai ser muito prejudicada. Então, perder um dente de leite precocemente vai alterar toda a mordida dele durante a vida inteira do paciente. E o nosso muito obrigado ao Dr. Tiago, que sempre prontamente abre as portas, recebe a nossa equipe e traz todas essas informações preciosas.
Muito obrigado, doutor Tiago, que Deus ilumine e proteja sempre, viu? E nós traremos mais informações para vocês assim que forem surgindo aí as perguntas. Sempre que você tiver alguma sugestão de matéria ou uma dúvida sobre algum assunto, você pode postar a sua pergunta aí pela nossa página do Face, pelo nosso WhatsApp, e a gente transforma essa sua dúvida em uma matéria super especial, assim como essa que nós fizemos com o Dr. Tiago. Seguindo todas as orientações, nossos bebês não terão a cárie de mamadeira, com certeza, não é? E agora você fica na excelente programação da nossa Rede Cultura. Eu volto amanhã ao meio-dia no nosso Fatos e Notícias. Boa noite. Depósito Rolândia, há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova.